eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Psicologia Positiva, Mindfulness e Neurociências pela PUC do Paraná. Se você já me acompanha sempre aqui no canal, espero que você esteja muito bem. E se esse é o primeiro vídeo seu aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para colocar suas dúvidas aqui para que a gente possa respondê-las depois do vídeo. Sinta-se em casa. O objetivo nosso aqui é estar tornando a meditação algo prático, fácil e muito realizável. E para começar hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você tem andado em boa companhia? Eu te pergunto isso porque mesmo quando a gente está sozinho fisicamente, nós sempre estamos acompanhados dos nossos pensamentos. Até mesmo quando a gente está num estágio de sono profundo, onde as ondas cerebrais elas entram numa atividade mais lenta, ficam mais sincronizadas, existe toda uma atividade mental e nessa atividade a gente pode concluir várias experiências do nosso dia, organizar as informações, remodelar o nosso cérebro para um novo dia. As pessoas costumam me dizer como justificativa para elas não meditarem que elas não fazem porque elas não conseguem parar de pensar. E eu sempre digo para elas, que bom, porque se você parar de pensar, você morreu. Porque embora as práticas meditativas elas levem a uma redução da nossa atividade mental, vão dando a impressão para nós que a nossa mente está quieta, os pensamentos e as emoções continuam a ser processados pelo nosso cérebro. O que muda é que quem pratica meditação, quem pratica mindfulness, tem uma mente disciplinada, que ela aguarda o comando para gerar um pensamento ou para fazer qualquer movimento que você queira. E não fica gerando aleatoriamente 1001 pensamentos quando ela quer. Para a neurociência, o pensamento se constitui de processos cerebrais e da atividade dos nossos neurônios, mas existem várias outras visões do que seja o nosso pensamento. Para a psicologia, por exemplo, ele é um processo cognitivo que influencia o nosso comportamento e as nossas emoções. Se você assistiu o desenho aí da Pixar Divertidamente, mesmo que você ainda não tenha assistido o 2, você vê exatamente isso. Se demonstra exatamente como as nossas emoções regulam os nossos comportamentos. Já para a filosofia, o pensamento ele é uma atividade reflexiva pela qual a mente busca compreender a nossa realidade, o que é verdade e qual é o significado da vida. E frente a todas essas conclusões, cada um de nós vai decidindo como quer viver. Mas outras áreas menos científicas ou consideradas nada científicas também se aprofundam no estudo do pensamento. Por exemplo, para os esotéricos, o pensamento é uma energia que cria, manifesta e influencia a nossa realidade. Ou seja, a nossa vida ela é criada pela forma como a gente pensa. Na verdade, a maioria das tradições religiosas vê a atividade do pensar com uma perspectiva espiritual. Para o cristianismo, por exemplo, o pensamento é uma atividade do espírito e por isso que os cristãos consideram que é super importante controlar os nossos pensamentos negativos e que eles chamam de pecaminosos e cultivar pensamentos que refletem virtudes como amor, compaixão, humildade. Já para o budismo, o pensamento ele é uma atividade mental que pode ser a fonte de todo o nosso sofrimento. E por isso mesmo, ele tem que ser observado e dominado. Então a gente vai percebendo que as diversas visões espirituais do pensamento indicam que ele é o ponto de partida para a nossa transformação pessoal e espiritual. E aí eu volto a te perguntar, você tem andado em boa companhia? Porque bons amigos, eles querem que a gente seja feliz, que nós realizemos as coisas que nós sonhamos, que a gente evolua a cada dia.
E aí essa análise dessa nossa companhia diária e ininterrupta, que são os nossos pensamentos, é fundamental para a gente perceber se eles estão nos proporcionando realmente uma maior satisfação, uma maior felicidade, mais saúde. E se eles não estão, tá na hora então da gente repensar essas companhias. A ciência, ela já comprovou que uma pessoa que mantém pensamentos pessimistas e negativos produz muito mais cortisol, né, do que uma pessoa que não tem esse tipo de pensamento. É um tipo de pessoa que vive estressada e que adoece. Uma dessas doenças causadas pelo excesso de cortisol é a ansiedade, que é considerada o mal do nosso século. O cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, se você tiver curiosidade em saber como ele funciona, qual a função dele do nosso corpo, como é que ele pode ser administrado de forma saudável, a gente tem um vídeo aqui no canal somente tratando desse assunto. Quando ele tem uma taxa muito elevada no nosso cérebro, ele diminui a ação e a produção de serotonina e ocitocina, conhecidas popularmente como hormônio da felicidade e o hormônio do amor, respectivamente. Então, todas essas substâncias, o cortisol, a serotonina e a ocitocina, nada mais são, na verdade, que neurotransmissores, que são substâncias que são liberadas quando ocorrem as sinapses. De uma forma bastante simplificada, podemos dizer que, de acordo com a natureza do nosso pensamento, existem neurotransmissores específicos que estão envolvidos nessa atividade do pensar. E isso determina a forma como a gente percebe as coisas e também a forma como nós vivemos. Então, como o nosso cérebro está constantemente processando informações, muitos dos nossos pensamentos ocorrem em níveis subconscientes e inconscientes, como já revelou Freud. Nossos medos, nossos traumas, por exemplo, eles são memórias conscientemente esquecidas e armazenadas em regiões de difícil acesso no nosso cérebro, por uma decisão consciente da nossa mente. Mas mesmo estando aí no subconsciente ou no inconsciente, eles continuam influenciando fortemente o nosso comportamento, as nossas emoções e as nossas decisões no dia a dia. Por exemplo, se eu tenho medo de altura, isso pode definir que eu jamais viaje para o exterior ou para lugares que são muito distantes da cidade onde eu moro, limitando o meu conhecimento do mundo. E isso pode ter sido formado por um trauma que eu sofri quando era pequeno, eu escorreguei do colo de uma tia, eu fui derrubado sem querer, por exemplo, na hora que minha mãe estava segurando, tomando banho, eu caí na água. Então, esse medo de altura gerado por um trauma vai definir que meu raio de conhecimento do mundo físico seja bastante limitado. Outros tipos de pensamento que ocorrem inconscientemente, por exemplo, dirigir, digitar, andar, todas essas atividades um dia exigirão de nós muita atenção, uma intensa atividade de pensar para ser executadas. E hoje são atividades praticamente automáticas e inconscientes. Se a gente tentar, por exemplo, ficar pensando em cada movimento do nosso andar, além disso diminuir muito o nosso ritmo, talvez ele seja totalmente ineficiente, bem capaz que a gente acaba tropeçando nos próprios pés, porque isso já está tão automatizado que pensar sobre ele vai causar aí uma pane no nosso sistema até entender novamente como a gente tem que fazer o movimento. Isso a gente fazia quando estava aprendendo a andar. Até decisões, elas podem ser tomadas por nós de forma inconsciente. Por exemplo, quando eu abaixo, eu desvio de uma bola que está vindo na minha direção. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu não me esqueço disso. Quando o carro que eu estava dirigindo ia passar por baixo de uma árvore, muitas e muitas vezes eu abaixava no volante para
a minha cabeça não raspar na árvore. Ou seja, inconscientemente, o meu cérebro reproduzia um movimento para que eu não me machucasse, embora eu estivesse dentro do carro e não tivesse grandes chances ou quase nenhuma chance daquele galho de árvore me atingir. Isso acontece porque o nosso cérebro processa informações muito rapidamente, sem que a gente mesmo se dê conta de que esse processamento está acontecendo, já que ele sempre funciona de modo a tentar economizar um máximo de energia na execução das nossas atividades e de modo a garantir que a gente continua vivo, ou seja, ele funciona no modo para garantir a nossa sobrevivência. Isso acontece porque ele tem uma atividade constante e ininterrupta. A neurociência já descobriu que o cérebro consegue armazenar 100% das informações captadas pelos nossos sentidos no ambiente onde a gente está. Algumas dessas informações são percebidas por nós, mas a maioria delas não é. Mas elas podem nos influenciar fortemente na tomada das nossas decisões. Quando isso acontece, isso é chamado de percepção subliminar. A percepção subliminar são estímulos tão fracos ou então tão rápidos que eles não são percebidos conscientemente, mas que têm a capacidade de influenciar a nossa forma de pensar ou de se comportar. Para a gente ter uma ideia de como isso é poderoso, se nós passarmos, por exemplo, por um outdoor na rua e nele tiver escrito a palavra felicidade, nós podemos nos sentir um pouco mais positivos, mais esperançosos, sem nem mesmo saber o porquê. Isso acontece porque ao sermos expostos à palavra felicidade, o cérebro ativa todas as conexões que ele já realizou referentes a essa palavra, que ativam neurotransmissores como, por exemplo, a serotonina, que nos dá a sensação de felicidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi comprovado cientificamente através de exames de neuroimagem. O marketing hoje em dia, ele tem usado muito essa capacidade dessa percepção subliminar do cérebro para estimular e influenciar o comportamento de compras e do consumidor. É bem comum nos dias de hoje, nos filmes e nas novelas, aparecer uma marca muito conhecida de um produto, de um carro ou de um local dentro desse filme, e essa marca vai despertar, tal qual a palavra felicidade, algumas conexões no nosso cérebro que podem fazer com que a gente deseje ter aquele produto, que a gente deseje comer aquela comida, que a gente deseje ter uma roupa de marca, principalmente se de alguma forma nós estivermos nos identificando com as personagens que estão ligadas a essa informação subliminar. Foi por isso que as propagandas de cigarro elas foram proibidas na TV. Nos anos 80, as propagandas mais bonitas e que tinham as músicas mais badaladas do momento estavam ligadas a uma determinada marca de cigarro. Até hoje, quando eu ouço essas músicas, eu me lembro do slogan dessa marca de cigarro. Então, o cigarro nem aparecia muitas vezes nessa propaganda. Aliás, o ato de fumar não aparecia nessa propaganda, mas toda aquela beleza, a empolgação, o cenário, a música e o slogan que aparecia no final fazia com que as pessoas ligassem esses comportamentos, boa música, diversão, amigos, beleza, com o ato de fumar, realmente aumentando o consumo de cigarros na época. Então, para a gente ver como essa questão da percepção subliminar pode nos influenciar bastante. E aí a gente vai vendo, então, que estamos sempre acompanhados de pensamentos, mesmo que eles sejam inconscientes da nossa parte, e que eles desempenham esse papel crucial na nossa vida mental, porque eles vão influenciar comportamentos, emoções e decisões. E isso é tão forte que existem muitas coisas na nossa vida
que não foram decisões nossas. Muitos dos nossos gostos, por exemplo, nem são nossos, são apenas padrões que foram reproduzidos por nós. Vou dar para vocês um outro exemplo meu. Até bem pouco tempo, eu não gostava de esmaltes escuros. Nunca passei na minha mão esmaltes escuros. Mas esse era um padrão de comportamento da minha mãe. Minha mãe só usava corzinhas nude, rosinhas claro, cores transparentes. Ela não gostava de vermelho e nem de esmaltes escuros. E por muito tempo eu fui reproduzindo este comportamento que eu observei, até que um dia eu me dei conta de que eu poderia testar outras cores de esmalte na minha unha. Hoje eu uso outras cores de esmalte quando eu esmalto a minha unha, hoje já não é uma coisa tão frequente. Descobri que eu apenas não gosto de vermelho, acho ele lindo na mão das outras pessoas, mas na minha eu não gosto. Mas cores escuras, como um preto, um azul marinho, um azul céu, um laranja, são cores que me agradam. E durante muito tempo, o meu padrão de esmaltação das minhas unhas seguiu o padrão que eu observei na minha mãe e que ela chegou a verbalizar algumas vezes, que é essa cor de esmalte que ela gostava. E muitos outros comportamentos na nossa vida podem ter tido essa influência e não são tão inofensivos assim quanto a cor de esmalte. Por exemplo, tratar mal os animais, ter preconceitos de raça e de cor, todos os tipos de comportamento e manifestações do machismo, hábitos alimentares, fumar, beber, são coisas que não houve um pensamento sobre elas, um pensamento consciente e uma decisão. Simplesmente por causa dessa percepção subliminar, eles foram adotados na nossa vida e foram mantidos até hoje. E eu acho que nessa altura do campeonato você já deve estar concordando comigo que realmente eu vivo acompanhado dos meus pensamentos. E, se isso é verdade, eu queria lembrar daquele ditado popular: dize-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Sim, porque é praticamente impossível encontrar uma pessoa negativa e pessimista que esteja muito bem com a vida, realizada, feliz. E é muito mais provável encontrar uma pessoa otimista e positiva, lidando muito melhor com os seus problemas, com as adversidades da vida e mesmo assim acreditando que ela pode usar o potencial dela para mudar qualquer situação. Então a gente vê que o meu tipo de pensamento está muito ligado à forma como eu encaro a minha vida e como eu me movimento dentro dela. Olha, que fique bem claro aqui, nós não estamos fazendo aqui uma apologia a uma visão otimista e positiva da vida como negação dos nossos problemas, das nossas tristezas. Meditar não tem nada a ver com mascarar uma realidade, muito pelo contrário. Tem a ver com a gente olhar de frente para o que está acontecendo conosco, para a nossa realidade, e depois de observar tudo isso, tomar decisões mais conscientes a partir daquilo que a gente tem como objetivo de vida. Claro que a gente tem dias que é muito difícil manter esses pensamentos positivos, dias que nós estamos tristes, preocupados, ansiosos. E pensamentos de tristeza, preocupação, ansiedade, medo, raiva, eles vão acontecer sempre na nossa vida. Não há como nos tornarmos imunes a eles, porque a gente não tem domínio de todas as situações da vida, nem domínio do que as outras pessoas nos dizem ou nos fazem. O problema é se render a esse tipo de pensamento, tornando eles constantes, deixando que essa ênfase no negativo, nas preocupações, se torne um padrão de comportamento. Isso é chamado pela neurociência de ruminação mental. Embora muitas vezes um pensamento ruminativo, ou seja, aquele que vai
se repetindo ao longo do nosso dia, ao longo das nossas horas, ele possa ter uma origem inconsciente, num tipo de percepção subliminar, por exemplo, num trauma, um medo, numa baixa estima que eu tenho aí como sensação, o engajamento nesse pensamento, ou seja, eu repetir esse pensamento várias vezes, é sempre uma escolha consciente. Nós escolhemos onde focar a nossa mente. E isso tem implicações tanto para a nossa saúde mental, porque pode reforçar emoções e crenças negativas, como também vai ter uma influência muito grande na manutenção de determinados estados emocionais que não são agradáveis, que são desequilibrados, que são improdutivos. Além de tudo, o foco excessivo nesse tipo de pensamento, ele pode interferir na nossa capacidade de resolver os nossos problemas, de lidar com os desafios que a vida nos apresenta de uma forma eficaz. E a gente sabe o quanto pode ser difícil, às vezes, desengajar de determinados tipos de pensamento. Se eu estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer, ou se eu estou esperando uma resposta, é dificílimo eu conseguir manter a atenção, o foco, a concentração numa outra atividade. Minha mente vai me trazendo aquela situação a resolver o tempo todo, criando expectativas, esperanças, querendo nos preparar para se as coisas não derem certo, já falando, olha, pode ser que não dá certo, pode ser que isso não seja tão bom, nossa, se disserem não, o que você vai fazer? Todo esse é um processo de ruminação mental, que nos tira do momento presente, onde a gente pode estar atuando, fazendo escolhas, observando, estando atento aos nossos movimentos, para viver num ambiente mental onde tudo é suposição. E nós vivemos nesse mundo, né? Ou a gente está pensando no que aconteceu no passado, arrastando corrente, como diz uma amiga minha, ou a gente sempre está numa expectativa de futuro, mas o presente mesmo a gente não vive. E isso acontece porque os pensamentos ruminativos, geralmente, eles estão associados a conexões neurais mais fortes, porque de tão usadas, elas vão se fortalecendo. E isso facilita muito com que a gente permaneça no ciclo vicioso desse engajamento de pensamento, sem sair dele. E quanto mais eu permaneço, mais eu fortaleço essa conexão neural, graças ao fenômeno que a neurociência chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que nós temos de gerar novas conexões neurais, de modificar a nossa forma de pensamento ou de reforçar determinados pensamentos. Então, o princípio da neuroplasticidade, ele sugere que padrões repetitivos dessa atividade neural que nós estamos tendo podem fortalecer essas conexões ao longo do tempo, e aí, como elas estão muito mais fortalecidas, elas são mais facilmente recrutáveis pela nossa mente. Ou seja, aquilo que eu mais penso é aquilo que mais rapidamente vai me vir à mente quando eu não estou eu decidindo o que eu quero pensar. No entanto, é fundamental ver o lado positivo desse conceito da neuroplasticidade. Absolutamente todas as nossas conexões neurais, sejam positivas ou sejam negativas, são maleáveis, podem ser modificadas, podem ser remodeladas. Isso pode se dar através de uma intervenção pessoal, onde eu começo a estar atento aos meus pensamentos e a modificar a direção deles, como intervenções terapêuticas, em práticas meditativas, que geralmente promovem padrões de pensamento muito mais eficientes e adaptativos à nossa realidade. Saber disso nos ajuda muito
no desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a gente interromper esses ciclos viciosos de pensamento e promover a nossa própria saúde mental. Tudo isso comprova cientificamente as afirmações que a gente viu lá no início desse vídeo, que o esoterismo e o budismo fazem sobre o pensamento. Lembrando que para o esoterismo, o pensamento é a energia que cria, manifesta e influencia a nossa realidade. E isso até em termos dos neuroquímicos presentes no nosso cérebro. Então, pessoas mais estressadas têm muito mais cortisol no seu sistema do que outras pessoas. Pessoas que têm uma visão mais positiva e mais otimista fabricam muito mais serotonina, têm muito mais acesso à ocitocina a partir dos seus pensamentos e não se lançando, por exemplo, de uma substância que provoca um prazer, como por exemplo quando a gente está mal, você fala, nossa, hoje eu preciso de um chocolate. E esse chocolate, ele dá uma descarga de ocitocina no nosso corpo, que é um hormônio do amor, do bem-estar, do bem-querer, ele dá aquele aconchego, mas ele dá aquela descarga e depois eu preciso comer um outro chocolate se eu quiser continuar bem. Já as pessoas que têm uma produção de serotonina e ocitocina devido ao padrão de pensamento delas, elas não dependem tanto de substâncias externas, nem de acontecimentos externos, para estar com esse ambiente neuroquímico mais equilibrado. Pessoas depressivas, por exemplo, elas não têm ou têm bem poucos pensamentos positivos e otimistas, porque a realidade em que elas vivem se assemelha muito ao processo de ruminação mental no qual elas estão presas. Para o budismo, vamos lembrar, o pensamento é uma atividade mental que pode ser fonte de sofrimento. E por isso, essa atividade tem que ser observada e dominada. Então, bons pensamentos, organizados, otimistas, facilitam o aceitar, o entender, o resolver as dificuldades da nossa vida, que não são fáceis, mas que podem começar a ser vistas como oportunidades de aprendizado. Mas para poder usar o nosso pensamento dessa forma e sair dessa ruminação, é preciso primeiro fazer um diagnóstico. Precisamos primeiro conhecer a natureza dos nossos pensamentos e as frequências que eles estão sendo disparados. Senão, é como você tomar um remédio para uma determinada doença que você acredita que você tem, porque você está tendo sintomas que pessoas que têm essa doença costumam ter, mas você não tem certeza se realmente esse diagnóstico está certo. Então, os nossos pensamentos, esse amigo nosso de todas as horas, esse amigo que mantém um diálogo constante conosco, ele tem algumas características. E para descobrir essas características, o jeito mais fácil é analisar como nós pensamos sobre nós mesmos. E aí eu te pergunto, você se critica muito? Você está sempre achando que você poderia ter feito alguma coisa melhor? Ou então se acusando, ai, tá vendo, errei novamente, eu não dou para isso. Você evita fazer aquilo que é diferente? Ou evita colocar a sua opinião com medo do que os outros vão achar? Ou então por não querer lidar com um erro, caso ele ocorra, quando você está fazendo alguma coisa ou falando sobre algo? Você sempre arranja desculpa para não fazer algo que você sabe que é importante, que precisa ser feito, e consegue ter argumentos para justificar esse adiamento? Ou ainda, você é daqueles que prefere não pensar nem um pouquinho no seu dia, não quer fazer aquele balanço dos seus erros, do seu acerto, você simplesmente prefere viver um dia após o outro e vai vendo no que vai dar. Esses são exemplos de pensamentos ruminativos, de formas que nós usamos a nossa mente contra o nosso próprio bem-estar,
contra a nossa satisfação e contra a nossa própria felicidade. E isso impede o nosso crescimento. Este, por incrível que pareça, são exemplos de pensamentos ruminativos. E com essa análise a gente vai percebendo que essa vozinha que está na nossa cabeça, ela costuma ter um tom. Pode ser um tom mais crítico, um tom mais julgador, um tom mais protetivo, um tom de autossabotagem, uma mescla de todos esses aspectos. Essa vozinha, se ela tá nesse tom, será que ela realmente pode ser uma boa companhia? Porque amigos que nos impedem de crescer devido a um olhar equivocado sobre o nosso próprio bom potencial, com certeza eles não são boas companhias. Por isso que a meditação e mais especificamente as práticas de mindfulness, elas nos possibilitam, num primeiro momento, aprender a estar atentos a essa vozinha interna que está sempre dialogando conosco, para depois começar a observar quais são os resultados que essa vozinha interna está criando na nossa vida quando a gente segue esses conselhos, quando a gente segue essas proposições, e aí sim efetivamente refletir se é isso mesmo que a gente quer para a nossa vida, se é isso que nós queremos para nós mesmos. Pensamentos que em algum momento têm os seguintes trechos: é melhor você deixar para lá, ou eu sabia que não ia dar certo, ou ainda, e se eu não conseguir? Ou, cuidado, você pode se machucar. Ou ainda, tá vendo? Você errou de novo, por que você tentou? E toda uma série de pensamentos parecidos com esse são marcas da nossa forma de ser, que pode ter sido aprendida com exemplos dos nossos pais ou reproduzindo padrões de uma sociedade, que podem ter como gatilhos traumas mesmo, medos de situações que nós vivenciamos nas nossas experiências de crescimento. Óbvio que profissionais da psicologia e bons instrutores de mindfulness e meditação que trabalham com autoconhecimento podem nos ajudar muito a identificar esses padrões de pensamento e criar bons antídotos para essas formas paralisantes do nosso pensar. Esses profissionais podem nos ajudar a encontrar o caminho para gerar pensamentos que farão o papel daquele amigo que não é aquele que fica passando a mão na nossa cabeça quando a gente erra, mas que acredita no nosso potencial e que nos incentiva sempre em frente, a mudar de vida, a sermos mais felizes. Mas todos nós podemos fazer essa jornada individualmente, se a gente for disciplinado na nossa prática meditativa. Porque a prática da meditação é mais sobre aceitar a nossa mente como ela é e a partir disso, desse aceitar, trabalhar com ela de uma maneira gentil e compassiva, desestruturando antigas conexões neurais e criando novas, mais eficientes para aquilo que nós queremos ser, para a vida que nós queremos viver. Portanto, quando eu tenho uma prática disciplinada de meditação, eu posso fazer com que mudanças benéficas ocorram no meu cérebro, na minha mente, nas minhas experiências subjetivas, e isso vai possibilitando que a gente ande muito melhor acompanhado, que os nossos pensamentos realmente sejam aqueles amigos que a gente possa contar para tomar as melhores decisões. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não deixe de compartilhar e não deixe de curtir para o YouTube. Quando você curte, compartilha ou comenta aqui embaixo desse vídeo, ele entende que esse conteúdo é relevante, interessante e ele distribui para mais pessoas. E
como a gente sempre faz aqui no canal, vamos colocar em prática tudo isso que a gente conversou agora. Vamos fazer uma prática agora na sequência do vídeo que vai nos ajudar a identificar os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos ruminativos, e a começar a trabalhar na transformação deles para que a gente tenha uma vida muito melhor. Então vamos lá? Agora é hora de prática. Encontre um local tranquilo onde você possa se sentar confortavelmente. Manter a coluna ereta ajuda na concentração e nas práticas meditativas. E aí então feche os seus olhos e faça uma respiração mais profunda. Mantenha na sua mente um pensamento, relaxe. E vá repetindo mentalmente esse comando para você e percebendo como seu corpo vai reagindo a ele. O objetivo é chegar num relaxamento profundo. Faça uma rápida checagem corporal, levando a sua atenção do couro cabeludo à sola dos seus pés, passando por todos os pontos do seu corpo e percebendo se há algum lugar que existe ainda alguma tensão. Agora, você vai voltar aos pontos que você encontrou tensão, focar a atenção nesses pontos e repetir mentalmente o comando relaxe algumas vezes. Vá fazendo isso ponto por ponto, vá fazendo isso ponto a ponto nos locais onde você ainda percebeu tensão. Se você não percebeu tensão em nenhum local, continue repetindo mentalmente para o corpo como um todo a ordem relaxe. Agora, volte o foco da sua atenção para a sua respiração. Você não vai controlar nem induzir nenhum movimento. O objetivo é ter a atenção para perceber aonde a respiração está acontecendo no seu corpo. Não existe forma certa, não existe forma errada. Nós estamos apenas nos auto-observando. Agora, concentre-se na sensação da respiração entrando e saindo do seu corpo. Sinta o ar penetrando as narinas, enchendo os pulmões e perceba o caminho que ele faz de volta, saindo das suas narinas. Fixe durante alguns instantes nesse movimento do ar entrando e saindo do seu corpo. Se a sua mente devagar trouxer algum pensamento, gentilmente traga a sua atenção de volta para a respiração. É da natureza da mente pensar.
Agora, comece a observar os pensamentos que surgem na sua mente, mas sem se envolver com eles. Imagine que os seus pensamentos são como nuvens passando pelo céu. Apenas observe que tipo de pensamento passa pelo seu céu e deixe-o ir. Se nessa observação você perceber pensamentos ruminativos, negativos, pessimistas, trate-se com gentileza. Diga para si mesmo: está tudo bem sentir ou pensar isso. Esse é um momento de autoconhecimento e é fundamental que eu me aceite como sou. Toda vez que um pensamento negativo ou pessimista aparecer, converse com ele nestes mesmos termos. Está tudo bem sentir ou pensar isso. Este é um momento de autoconhecimento e eu me aceito como eu sou. Dos pensamentos que você percebeu passarem por você, escolha um deles. Se possível, um pensamento ruminativo, um pensamento pessimista. Selecione apenas um para fazer o trabalho que vem a seguir. E agora se pergunte: qual é a origem desse pensamento? Esse pensamento é baseado em fatos ou em suposições? Como esse pensamento me faz sentir? Observe as ideias que virão à sua mente com curiosidade e sem julgamento. O objetivo aqui é entender os padrões e os gatilhos que causam esse tipo de pensamento. Lembre-se, o autoconhecimento é um processo e o mais importante é a jornada e não chegar a uma resposta rapidamente. Para encerrar essa prática, envie a você mesmo pensamentos positivos que contraponham as ideias do pensamento que você quer modificar.
Abra os seus olhos e, de preferência, anote os pensamentos ruminativos, negativos, pessimistas que você identificou, bem como os insights que você teve sobre eles. Isso ajuda a consolidar o aprendizado e a aumentar a nossa autoconsciência.